Bem, através da fé em Jesus, que vai nos acrescentar a medida dos salvos. Pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de Reis, capítulo 19, versículo mais especificamente o 8º. 1 Reis, capítulo 19. Hoje eu quero falar sobre sentimentos, emoções, frustrações, desânimo e Deus, o agir de Deus, os sentimentos, nas emoções, como Deus age. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Esse é o texto no qual nós vamos estar nos debruçando mais, que fala sobre o profeta Elias, num ocorrido na vida dele. Só que eu quero fazer uma introdução, antes de nós lermos esse texto aqui. Você não precisa de abrir, mas está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, no qual o apóstolo Paulo expressa um grande zelo, ali naquilo que ele está dirigindo a igreja, na santificação, é claro, das pessoas, mas também na conservação até a vinda do nosso Senhor Jesus, do corpo, da alma e do espírito. O ser humano, ele é um ser que possui um corpo, mas esse corpo é dotado também de uma mente, no qual nós sabemos que após a queda, houve uma ruptura dessa conexão única, perfeita, maravilhosa com Deus, com o pecado ali entrando no meio e quebrando essa imagem, essa estrutura, esse primeiro projeto de Deus para com a humanidade. E por causa disso, nós sabemos que o ser humano, nas suas emoções, nos seus sentimentos, ele é facilmente afetado. Não tem uma criatura, não tem um ser humano, homem e mulher, adulto, vamos assim dizer, que ao examinar a sua vida não encontra alguma frustração, alguma chateação, algum trauma, alguma rejeição, alguma ferida, algum sentimento de fracasso, no qual ele pode ter se libertado ou pode ter continuado com isso. Porque não é raro os casos que nós vemos pessoas tendo ressentimentos. Sabia disso? Ou não é? O que é o ressentimento? A palavra mesmo está dizendo, é ressentir. É ou não é? É ficar sentindo algo. E o ser humano, ele tem isso. Ainda que ele tenha momentos de pico de fé, de esperança, isso não quer dizer que as situações da vida vão ser sempre as mesmas, que não vai acontecer algo que vai trazer dor ou algo que vai trazer uma frustração. E a Bíblia aqui nesse texto nos mostra algo muito interessante, eu quero estar compartilhando com a igreja. Diz assim, 1 Reis capítulo 19, versículo 8: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Horebe, não sei se você sabe, é ali onde está a região de Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, pelo que os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para tirar. E disse-lhe: sai para fora, põe-te neste momento perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor também como um forte vento, e fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto.
E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Deus deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai pelo teu caminho para o deserto, a Damasco, vem e unge Azazel, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Há de ser que o que escapar de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali. Achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de boi diante dele, e ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa. Amém? Vamos ler somente até aqui, que depois eu quero estar falando mais sobre essa mensagem aqui no decorrer. Fizemos a leitura para você pelo menos se situar naquilo que nós podemos aqui ministrar. Nós vemos aqui nesse texto de 1 Reis capítulo 19, um Elias bem, mas muito diferente do Elias do capítulo anterior, do capítulo 18. Aquele Elias que enfrentou, desafiou 850 profetas, dentre eles 450 que eram profetas de Baal. Um homem que demonstrou uma fé tremenda. Um homem que orava e o céu fechava, e nesta ocasião ele orou para o céu abrir e cair não chuva, mas cair fogo, no qual aquele fogo caiu sobre o altar que estava encharcado de água, lambeu tudo. E aquelas pessoas confessaram, quem estava ali, naquele local, não pôde falar outra coisa a não ser que só o Senhor era Deus. Foi um homem tremendamente usado por Deus, ousado, sozinho, enfrentando vários homens que clamavam pelo Deus deles. Todavia, sozinho, até zombando daqueles homens, em determinadas ocasiões, mostrando que ele estava com ousadia, que estava com um espírito aguerrido, não se arredou, e quando venceu, a Bíblia diz que eles exterminaram aqueles falsos profetas. Passado essa ocasião, nós começamos então aqui no capítulo de número 19, no qual o rei de Israel, que era o rei ali onde naquele território onde Elias profetizava, tinha uma mulher, uma esposa chamada Jezabel, que era o Creu. Essa mulher era terrível. Quando ela ficou sabendo aquilo que acontecera lá no Monte Carmelo, do fogo descendo, e os profetas dela sendo mortos, e o povo falando, declarando, reconhecendo que só o Senhor era Deus, ela ficou possessa de raiva.
com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele? Eu te digo não, porque ele orava, fogo do céu descia. Ele orava por um enfermo, por até era mesmo uma pessoa que estava morta, e a pessoa era ressuscitada. Coisas tremendas aconteciam na vida daquele homem. Ministerialmente falando, não tinha do que reclamar. Ele não deixou de ser um profeta de Deus. Qual foi o sentimento, a emoção, a frustração, o que aconteceu na vida daquele homem que trouxe este medo, essa angústia, esse desânimo, no qual fez fugir daquilo que ele estava sendo chamado para trabalhar? No texto aqui, no capítulo 19, versículo 4, ele foi ao deserto, no caminho de um dia, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu até a morte. Só que aqui, na parte B desse versículo, diz o seguinte, ele falando: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O sentimento de Elias não era um fracasso por não ter o poder de Deus na vida dele, mas era um fracasso porque ele começou a comparar a vida dele com a vida de outros. O ser humano, queira ou não, nós sempre temos aquela questão de nos comparar, muitas das vezes. E se aquilo que imaginamos, aquilo que sonhamos, aquilo que planejamos não ocorre da maneira que nós pensávamos, nós podemos começar a olhar para nós mesmos e ter um sentimento de uma frustração e aquilo nos desanimar. E foi o que aconteceu com esse homem. Porque ele pensou: poxa vida, eu estou aqui orando, falando com Deus, pregando, sendo usado, Deus está fazendo tantas coisas. De repente, quando eu acho que Jezabel e Acabe vão ter um momento assim, de se arrepender, transformar, os maiorais vão mudar de vida, de repente vem a mensagem que eles estão querendo é me matar, e estou sabendo aí que eles estão matando é todo mundo, sobrou só eu estou sozinho. E ele fica desanimado, fica frustrado, se sentindo rejeitado, um sentimento de fracasso. E tudo aquilo que Deus um dia já fez na vida dele, todas as palavras que ele ouviu, por causa da dor que está na sua alma, nas suas emoções, o cega. Ele fica cego. Aquilo que dá esperança para ele, ele não consegue ter o discernimento de se apegar. A intenção dele, no meio ali, da cabeça dele, de tudo aquilo que ele fez, o resultado foi negativo, é procurar fugir, é procurar se isolar. Ele queria correr, ele queria ir pelo caminho do deserto, e a Bíblia diz aqui que ele não consultou a Deus. Você não vê ele consultando a Deus, você não vê ele chamando a Deus: Deus, e agora o que eu faço? A única coisa que ele sentiu, depois que ele ouviu aquilo, foi um sentimento de fugir, de ir para o deserto. Só que no deserto, olha só que interessante, a Bíblia fala que Deus mandou para ele por 2 vezes um anjo que trouxe a ele um alimento. Ele se alimentou, dormiu, depois o anjo tocou nele, ele acordou, comeu de novo, e o alimento que ele recebeu foi tão poderoso que deu uma força sobrenatural para ele caminhar de Berseba até o Horebe, até o Monte Sinai, que é uma distância de quase 400 quilômetros. Durante 40 dias e 40 noites, ele caminhou da região onde ele estava até o Monte Sinai.
Levou um tempinho bom, né? 40 dias e 40 noites, uma distância de 400 quilômetros. Talvez não levaria isso tudo, mas sabe Deus lá como é que era o terreno. Mas Deus deu um alimento que o sustentou. Está me entendendo? Deus o fortificou, porque Deus queria trabalhar com aquele homem. Ainda no deserto, ainda que você não veja, como diz aquela música, né? Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não aplique o meu coração para glorificar a Deus e reconhecer a sua bondade, a sua plenitude, a sua soberania, o seu poder, Ele está trabalhando e me sustentando. Ainda que eu estou no meio do deserto, queridos, isso aqui me lembra a passagem dos israelitas pelo deserto. Eles ficaram 40 anos, aqui em Elias, 40 dias. Mas é no deserto que Deus começa ali, a nos sustentar. É no deserto ali que começa a vir um trabalho. É igual um novo nascimento. Quando a gente começa a nascer de novo, até entrar na terra Canaã, a gente está num caminho igual dos israelitas, de um deserto ali no qual Deus está trabalhando, Deus está mexendo conosco, Deus está ali nos mostrando quem nós somos e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E Elias aqui nessa ocasião, mesmo sem consultar a Deus, Deus foi ao encontro dele, enviou o anjo e o sustentava. E a Bíblia diz que ele chegou ali então, naquela região do Monte Sinai, especificamente ali em Horebe, achou uma caverna e ingressou dentro dela e ali ficou. Veja, uma pessoa, quando está com um problema na sua alma, uma pessoa quando está com um problema emocional, um sentimento de derrota, um sentimento que nada está dando certo, a primeira coisa que ele faz é agir de uma maneira, como diz a Bíblia, sem sabedoria, que é buscar um isolamento. Provérbios, capítulo de número 18, versículo 1, escuta o que eu vou falar aqui agora. Provérbios 18, capítulo 1. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. A pessoa quando está com um problema, e ele começa a olhar para ele, começa depois a se sentir um sentimento de autopiedade. Ai meu Deus, ninguém sabe as dores que eu sofro. E aí começa às vezes a não querer, por causa do seu orgulho, se expor. Ah, é uma vergonha que eu estou passando. E vem aquele sentimento de derrota. O que ele faz? Procura se isolar, porque eu não quero ouvir o que as pessoas têm para dizer. Talvez alguém esteja ali para me ajudar, mas ele, na falta de sabedoria, ele procura se isolar. Quantas pessoas estão passando por problemas emocionais, passando por relacionamentos complicados, e ao invés de buscar ajuda, ao invés de buscar oração, de vir para a igreja, de estar abrindo o seu coração para alguém, ele faz é se isolar, porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha porque perdeu aquele emprego, ele tem vergonha porque aquele relacionamento não está dando certo, ele tem vergonha porque tentou fazer um vestibular e não passou pela 14ª vez. E as pessoas começam a se isolar, as pessoas estão quebradas, as suas emoções estão lá embaixo, e ao invés dele se expor à luz, ele procura uma caverna para se esconder, e ali é um sentimento de defesa. No comecinho da ministração eu falei sobre uma palavra chamada ressentimento. Foi ou não foi? Recentemente eu estava vendo foi nem um psiquiatra, foi uma pessoa, um médico especialista no cérebro mesmo, né, nos neurônios. E ele diz o seguinte, que o ressentimento, muitas das vezes, a priori, ele é um mecanismo de defesa do ser humano. De você ter sentido às vezes um trauma, alguma coisa na sua vida, pode ser num relacionamento, num trabalho, numa situação. E quando às vezes você vai entrar no outro relacionamento, ou vai tocar a vida, dependendo de como você estiver lidando com aquele sentimento que te causou dor,
aquele ressentimento, ao invés de ser um mecanismo de defesa, começa a se tornar como um mecanismo que vai estar trazendo uma sabotagem na sua vida. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Ao invés daquilo, sei, não, ok, não vou me abrir como fiz antigamente, mas depois aquilo se torna algo que vai girando na sua mente e não deixa você sair do lugar. Porque aquele mecanismo de defesa, por causa do pecado, já começa a se tornar então uma doença. E é por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem tocar a vida, porque aquele sentimento, aquele desgosto foi algo tão ruim na vida dele que ele prefere se isolar, para se proteger, ou então para não se expor. Quantas pessoas que às vezes deixam de frequentar a casa da família, ou de vir para a igreja, ou de frequentar algum ambiente, porque quando chega lá, a pessoa às vezes está solteira, alguém pergunta, e aí, quando é que vai casar? E ele começa a ver a idade dele, começa a ver que nada está dando certo, e ele fica frustrado, porque não consegue ter um relacionamento, e ele se isola numa caverna. Ou às vezes se casa, mas não vem o filho, e a família fala, alguém fala, e ao invés de ele falar, não, estou vendo aí, vou pesquisar, talvez algum problema comigo, ele já começa na defensiva, até mesmo xingar, esbravejar e se isolar. Não quero ficar mais perto da família não, porque toda vez que eu chego lá, alguém pergunta se eu vou ter filho, quantos filhos, ou pergunta se eu passei ali naquele concurso, ou naquela prova, ou pergunta quanto é que eu estou ganhando, ou se eu estou desempregado de novo, ou se eu vou viajar, ou se eu não vou viajar, e a pessoa fica com aquele sentimento de frustração, parecendo uma cobrança dele mesmo, e aquilo freia o crescimento da pessoa, e ele procura uma caverna. Elias estava com um sentimento de cobrança, de um fracasso, de uma frustração, de uma comparação. Poxa vida, os meus pais viveram aqui nessa terra, tudo errado, e parece que eu estou fazendo tudo errado também. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele começou a se comparar. Não, aquilo que eu falei que eu não ia fazer, aquilo que eu falei que seria diferente da minha vida, não foi nada diferente. Quer saber de uma coisa? Eu sou ruim, eu sou pior, eu sou mais feio, eu sou mais baixo, eu sou mais gordo, eu sou mais pobre, eu sou mais burro. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar isolado, vou virar agora como é que chama aquele pessoal que se isola no deserto? Eremeu, como é que é? Membidão? Emerita, né? Eremita. Vou ficar isso, que eu vou ficar isolado. E aí eu não vou ter amigo, eu não vou ter ninguém na minha vida, porque aí ninguém vai me cobrar, e eu vou ficar aqui na minha. E é por isso que hoje em dia, nos últimos anos, nas últimas décadas, o aumento de pessoas com ansiedade, depressão, síndrome de pânico, tanto problema na esfera emocional, está estourando, porque as pessoas não estão se deixando tratar de verdade. E eu estou falando aqui não é de um tratamento na medicina convencional, estou falando aqui de algo agora espiritual, é de algo que Deus pode falar conosco, e eu vou me aprofundar nisso aqui, você vai ver. Elias se escondeu numa caverna, e quando ele se escondeu naquela caverna, Deus foi até ele e falou, o que você está fazendo aí dentro? E aí Elias começa a dar a sua desculpa, Deus, eu sou coitadinho, eu sou dodói, só eu fiquei sozinho, eu fiz sua obra, eu fiz tudo, eu orei. Você acredita agora que depois de eu ter feito tudo isso, incluindo, por último, enfrentar aqueles profetas de Baal, as pessoas estão me rejeitando, estão querendo me matar, procurando cortar minha cabeça, estão matando os teus profetas, só eu estou aqui sozinho. Ele sentiu aquela autopiedade, ficando na defensiva, dando uma desculpa porque ele estava ali. Mas Deus pergunta para ele, mas ele não sai da caverna. E aí acontece 3 coisas, na verdade 4, muito interessante. Que Deus vai até lá, aquele lugar, ainda que ele não estava ali naquele vento, mas um vento muito forte, impetuoso, começa a pairar naquele lugar onde ele está perto, no qual começa a fender as rochas. Mas a Bíblia diz, Deus não estava ali, Ele não se manifestou no vento.
Depois aconteceu um grande terremoto, pedras rolaram, chão estremeceu, mas Deus não estava naquele terremoto. Depois veio uma grande saraivada de fogo, mas Deus não estava no fogo. Por último, quarto, veio então uma delicada, doce, afável, amável voz, dizendo: Elias. Talvez uma voz bem tipo do Cid Moreira, né? Elias, o que fazes aqui? Veio uma voz doce, simples. E a Bíblia diz que Elias relata as mesmas coisas. Veja aqui que eu vou falar. Às vezes nós estamos buscando uma mudança na nossa vida. Quando Deus fizer ou agir de uma maneira tremenda, rapaz do céu, minha vida vai ser mudada. Eu vou sair dessa caverna. Eu vou ser tirado daqui, dessa situação que eu me encontro. A minha vida realmente vai ser transformada quando fogo, vento impetuoso, quando rochas começarem a rolarem, o chão tremer. Estou dizendo num sentido figurado, no qual as pessoas às vezes estão esperando um grande sinal, um grande milagre, para ele tomar uma posição na vida dele. Não, é quando, sei lá, o meu pai que está entrevado numa cama andar, quando o meu filho que morreu há 2 anos atrás ressuscitar, coisas mirabolantes. Mas o agir de Deus para nos restaurar, nos transformar, não é algo mirabolante, é na simplicidade da palavra de Deus. Deus quis mostrar que Ele pode fazer grandes coisas, mas Ele quis mostrar mais ainda que o que Elias tinha que fazer é ficar na palavra dEle, na voz dEle, que não fez nada de extraordinário, mas de uma maneira afável, suave, o chamou: vem. Deus não está aqui para pegar você no laço, te trazer assim pelo pescoço, entra aqui e me serve, não. A palavra de Deus está te convencendo. A palavra de Deus está fazendo um convite para você aperfeiçoar e crescer na salvação. Às vezes estamos aguardando algo tremendo, só que Deus está falando conosco na simplicidade. Somos nós que não estamos querendo ouvir, ou estamos entendendo um sinal errado. É igual a ministração que eu dei domingo passado, de Naamã, no qual o profeta Eliseu fala: meu filho, desce 7 vezes no Jordão. E ele querendo algo que o profeta fizesse mirabolante, né? Um show pirotécnico quase. Só deu uma palavra muito simples para o milagre acontecer. E aqui Deus e Elias ali foi da mesma forma. Amados, talvez você está passando por um momento que o seu ministério está parado, a sua vida emocional está abalada. Talvez você está se sentindo frustrado no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus estudos, em projetos. Vira e mexe, dá vontade de ficar isolado. Mas eu te chamo agora a atenção para a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo: aquele que se isola age de uma maneira imprudente, com falta de sabedoria, porque ele tem que falar o seguinte: Deus, eu não vou ficar preso numa caverna, mas eu vou me expor à sua palavra, eu vou me expor ao Senhor, porque quando eu me exponho a Deus, aí sim Ele pode restaurar, Ele pode me dar vida. Adão e Eva, quando pecaram e descobriram ou reconheceram que estavam nus, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Mas vai a voz de Deus e chama eles. Quando eles relatam a situação, Deus dá uma palavra de vida para eles. Ainda que chamou a atenção a priori, mas Deus faz um sacrifício e os cobre, ao invés daquilo que eles estavam vestindo, que eram coisas, figueiras, folhas de figueiras. Deus mata um animal e cobre eles com peles, simbolizando que o sacrifício, a vida seria dada. Veja, se você quer ser transformado, você tem que se expor
a palavra e a vontade de Deus. Só que isso não é algo fácil, porque quando vem a voz de Deus para Elias, nessa passagem aqui que nós lemos no final, Elias até sai da caverna, mas ele sai como? De peito aberto? Não, a Bíblia diz que ele pega a capa e cobre o seu rosto com vergonha. Ele cobre o seu rosto com vergonha. Mas aí Deus chama ele e começa a trazer uma palavra de redenção, dizendo o seguinte: ó, você não é desprezado, você é amado, você não está aí, ó, para ser aposentado, não. Você é importante, você é um instrumento que eu vou usar. E saiba de uma coisa: você vai ungir Azael, rei da Síria, e vai ungir Jeú no lugar de Acabe, aí, ó, rei de Israel, e depois ainda vai ungir Eliseu para o teu sucessor. Amém. Eu acho interessante que Elias, ele não cumpre duas coisas: ele não unge Jeú e nem unge Azael. Quem faz isso é Eliseu, o discípulo. O que ele fez foi ungir Eliseu, tanto que estava cansado. Só fez ungir isso ali. Mas Deus deu para ele uma palavra de esperança. É o seguinte, Elias: você quando estava isolado, aí você quis se desconectar. Se você tivesse me consultado, se aproximado mais de mim, ainda com as suas dores, eu estaria te curando. Porque saiba, escuta o que eu vou te falar, Elias. Você está achando que você está sozinho, né? Não é bem assim não. Você está achando que só é você que sofre. Não é assim não. Tem 7.000 aqui que eu preservei, que não se prostraram e nem beijaram a Baal. Você está sozinho não? A minha obra não para, eu estou trabalhando. Então levanta, toma o teu jeito, tira essa capa, lança essa capa aí, ó, fora, coloca ela sobre ali, Eliseu. Unge em teu lugar, porque o ministério não vai parar. E por final, o que Deus fez com Elias? O levou numa carruagem. Passou uma carruagem ali e o levou ali no meio daquele fogo tremendo. Amém? O que nós podemos pegar com isso? O que nós podemos aprender com isso? Que Elias, como diz Tiago na sua epístola, capítulo 5, versículo 17, que Elias era como um de nós. Às vezes nós olhamos para esses personagens bíblicos e pensamos: meu Deus, que homens, que mulheres poderosas. As pessoas não tiveram problema não, eram super homens, eram super mulheres na fé. Querido, se você pegar Hebreus capítulo 11, Elias está ali como um dos heróis da fé. Mas Tiago capítulo 5, versículo 17, diz que ele era como um de nós. Olha o que nós lemos aqui: ainda que ele orava, o céu era cerrado para não chover, ou fogo descia do céu e consumia um altar, ainda assim, ele tinha as suas angústias e os seus problemas. Amados, o livro de Hebreus diz que até Jesus, mesmo sabendo que era Deus conosco, era a expressão exata do Criador de Deus, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Olha, você não está no céu, você está na terra, preso num corpo perecível, num corpo que não é perfeito, não apenas no sentido físico, que pode gripar, adoecer, ter uma febre, fraturar algo, mas também nas suas emoções, nos seus sentimentos. Paulo em Tessalonicenses diz: conserve, além do corpo, o seu espírito e a sua alma. Você não pode ser refém das suas emoções, você não pode ser refém dos seus sentimentos. Ah, meu Deus, eu não quero ir na igreja hoje porque uma pessoa fui lá e não me cumprimentou. Ah, porque eu tenho um problema com cicrano e com beltrano. E tem pessoas que ficam lambendo sempre uma ferida. Querido, resolva, vai lá, pede perdão, libera perdão e viva a sua vida. Amém? Viva. Isso não quer dizer que isso vai ser algo da hora para outra.
Pois Deus estava falando com Elias, e nós vemos Elias saindo ali até mesmo com a capa. Mas você tem que começar, ao menos, identificar aquilo que você sabe que está te freando em alguma área da sua vida. Amém? Glória a Deus. É isso. Que tem pessoas, queridos, que às vezes a gente fica vendo ele batendo boca com uma criança. Mas quando ser resolvido, ok. Esses dias a minha filha, ela estava pedindo para mim alguma coisa, eu nem lembro o que era. E aí lá no carro, eu falei que eu não ia dar, e pronto, acabou, deu uma bronca nela. Eu falei assim, não vou dar não, chega, para de me pedir. Pelo amor de Deus, toda vez que tem que sair com você, tem que pedir alguma coisa. Aí ela falou para minha esposa assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir para minha mãe arrumar outro pai para mim, que ele vai me dar outras coisas. Eu pensei, respondo ou não respondo? Aí bom que a Alice já foi lá e respondeu, o que é isso, menina, etc, etc tal. Mas sabe que sentimento isso gerou em mim? Nenhum, porque eu olhei para ela, era uma criança. No outro dia, ou 2 dias depois, não lembro, ela foi lá e me pediu outra coisa de novo. Aí eu falei para ela, mas você não queria outro pai? Ué, agora eu sou um pai bom de novo? Não, pai, eu estava brincando, você tem que entender que eu sou uma criança. Ela é esperta, engenhosa. Agora, querido, se eu sou um determinado tipo de pai, eu falo isso porque tem, que é menino ainda, que é um ferido. Meu Deus, a minha filha falou isso comigo. Ai, meu Deus do céu. A pessoa entra em parafuso. A pessoa entra num estado assim, catatônico. Ai, está tudo perdido, está tudo acabado. Aí agora, o que será de nós? Hoje em dia estamos vivendo uma geração que uma palavra pode botar tudo a perder. A minha esposa, ela tem um primo que ele não é crente. Acho que nem sei se ele queria alguma coisa. E ele é até homossexual. E ele estava vivendo, acho que uns 15 anos no exterior, não foi? Uma coisa assim. Viveu muito tempo lá fora. E ele voltou para o Brasil recentemente, porque sentiu saudade da família dele. Só que ele mesmo, aquela pessoa que não crê em Deus, como a gente crê, tem uma vida toda atravessada. Ele falou, eu voltei para esse Brasil aqui tem uns... agora, mas parece que eu estou num lugar que eu não me conheço mais onde eu estou. Porque aqui, você vê, uma pessoa que não tem temor nenhum de Deus. Ele falou, aqui hoje em dia eu estou medindo as palavras daquilo que eu posso falar ou não. Porque dependendo do que eu falar, a pessoa se sente incomodada. Uma brincadeira, uma coisa que eu falo, uma colocação, as pessoas estão muito melindrosas. Meu Deus do céu. A gente está pior do que a Europa, então? E realmente é isso. Queridos, a nossa nação, de uma maneira que eu estou falando, nos sentimentos, nas emoções, na saúde mental, é uma nação doente. E eu digo isso não é só lá, pessoas que estão fora da igreja, não, até mesmo dentro da igreja. São lares compostos por um casal, com filhos e tudo, e aquela casa está enferma. São homens não querendo crescer, não querendo assumir a responsabilidade, são mulheres sobrecarregadas, são filhos, crianças passando com problemas de ansiedade, são pessoas conectadas com o mundo digital, mas desconectadas com a realidade. E é por isso que estamos vendo tantas pessoas procurando psicólogos, psiquiatras, viciados em remédios, e não querem se desviciar, não querem largar, parece que é um amuleto, é a caverna dele. Tem pessoas que às vezes vêm falar para mim, eu estou passando por um problema, estou tomando um remédio, a primeira coisa que eu falo com ele, ok, continua, amém, é bênção, tratamento lá, bom que você procurou, mas você já está conversando aí com o seu médico, com o seu psiquiatra, quanto tempo tem até você começar o desmame? E muitos eu noto que eles ficam agarrados naquela caverna, que é um remédio. Mas esse remédio é o elixir da minha felicidade, da minha alegria. Meu amigo, você não nasceu para tomar remédio. A sua alegria, biblicamente falando, ela tem que vir de Deus. A sua força, a sua coragem, o seu ânimo. Começa a se libertar dessa caverna. Saia deste lugar que
aparentemente parece de conforto e se expõe à realidade, naquilo que Deus quer fazer e na situação que você se encontra. Eu não estou pregando porque um tempo atrás, eu já preguei, eu já fiz isso. Tem pessoas que ficam falando só do passado, daquilo que ele fez. Mas por que você não faz hoje? Porque eu já passei por um trauma, eu já tive um problema assim, assim assado, e começa a falar as coisas. Pois é, mas e aí? Você está na caverna, vamos sair? Vamos ser transformados? Vamos mudar de vida? Vamos mudar de mentalidade? Vamos ser uma nova criatura? E para isso é muito simples. Não espere um terremoto, ou um vento impetuoso, ou uma saraivada de fogo. Você vai ser transformado na simplicidade do Evangelho, à medida que ele alcançar o seu coração. Amém? Eu não quero me alongar muito, estou terminando, mas tem essa passagem aqui, que está no livro, na epístola, de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Que diz o quê? 1 João capítulo 4, versículo 18. O verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro amor lança fora todo. As pessoas vivem num constante medo de não ser aprovados na sociedade, não ser aprovado na sua casa, não ser aprovado pelo seu cônjuge, não ser aprovado pelos seus filhos, não ser aprovado pelos seus pais. Ficamos sempre numa constante condição infantilizada, muitas das vezes numa comparação. Quem já foi criança aqui? Ou você já nasceu igual a Adão, já nasceu adulto? Não sei se você tem irmãos, talvez foi com primos, com quem morava perto. Mas é muito normal a gente ver isso numa casa, principalmente quando tem irmãos, uma competição. Chega uma Coca-Cola, aquela Coca-Cola gelada, e aí tem 2 copos. Aí o pai vai lá, coloca um copo. Num copo dá 3,5 dedos. No outro copo deu 4 dedos certinho. Um irmão fala: o copo de fulano tem mais que o meu. Você gosta mais de fulano do que de mim? Então completa aí. Mas fulano de tal, você deu um sapato? Mas meu filho, já te deu mês passado, para o seu aniversário eu te dei. Agora é aniversário de outro. Não, mas você gosta mais dele do que de mim? Porque vamos ver o preço, o que você faz um com o outro. Às vezes nós olhamos isso para a criança, é muito normal. Mas queridos, o que tem de adultos se comparando um com o outro? Fulano de tal cantou hoje, fulano de tal dançou hoje, fulano de tal pregou naquele encontro, fulano de tal orou, Beltrano fez isso, Beltrano fez aquilo. E as pessoas ficam ali num estado de comparação, até mesmo ministerialmente falando, ou num emprego. Queridos, não fique buscando elogio. Se o elogio chegar, amém, glória a Deus. Se não chegar também, amém, glória a Deus. Uma pessoa curada que se sente realmente amada por Deus, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Se você realmente se sente verdadeiramente amado por Deus, entende o amor de Deus na sua vida, essas coisas periféricas à sua volta são insignificantes, porque o amor do Pai é aquilo que preenche tudo na sua vida. Não quer dizer que você não possa sentir algo, um desconforto, mas aquilo não vai te afetar de uma maneira que vai acabar com a sua vida. Amém? Que vai te sucumbir, que vai te deixar tão para baixo que você não vai conseguir fazer mais nada. Nunca mais vou ser feliz, nunca mais a minha vida vai dar certo. Não, querido. O segredo, ou pelo menos o mistério que é revelado aqui na palavra de Deus, para termos uma emoção, uma alma que está andando nos caminhos corretos como Deus quer, é a primeira coisa, você entender o amor de Deus na sua vida. Veja, Elias estava fazendo bico, não consultou a Deus, começou a andar confuso, uma hora foge da morte, depois pede a morte, mas mesmo assim Deus está lá cuidando dele, Deus está lá tratando dele, Deus está lá alimentando ele, Deus está lá fortalecendo ele. Fortaleceu tanto que o alimento que deu para ele, o homem andou 40 dias.
Veja só, ainda que ele não via, por causa que as dores estavam ali o cegando, Deus estava amando aquele homem, Deus estava trabalhando com ele, Deus não descartou a vida daquele homem, ao contrário, foi atrás dele até o curar, até mostrar quem ele era. Amém? Está entendendo? A partir do momento que você entender o amor de Deus na sua vida, o sofrimento se torna muito mais ameno. Quando você entende o amor de Deus na sua vida, as frustrações, as lutas deste tempo são muito mais amenizadas, porque você sabe que esse momento de prova, de tribulação, que é momentâneo, trará sobre a sua vida um peso inestimável de poder e glória de Deus. Amém? Aleluia. Hoje eu cheguei em casa, minha esposa não olhou para mim da mesma forma. Amém, glória a Deus. Eu tive uma briga lá no escritório. Amém, glória a Deus. Fiquei chateado, amém, mas isso não vai me abalar minhas estruturas, porque maior é aquele que está comigo do que aquilo que está lá no mundo. Eu não sou guiado pelo que sinto, mas é pela palavra de Deus, que é mansa, que é suave, que ainda que quando eu estou sobrecarregado, cansado, oprimido, vem aquela passagem de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio verdadeiro está em Deus, que pode mudar a sua mente, que pode mudar as suas estruturas, que pode transformar as suas emoções. Amém? Se você é muito frágil em alguma coisa, numa situação, hoje é o momento que você vai falar assim: Deus, eu creio que o que nós vamos fazer aqui hoje, que é a ceia, lá naquela cruz, que é o significado de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, lá naquela cruz, até essas dores, nas minhas emoções, na minha alma, situações que eu passei, traumas, até mesmo rejeição, eu sei que ali o Senhor passou, porque o Senhor se compadece de nós, não é porque o Senhor é qualquer um, não, é porque o Senhor passou por tudo aquilo que nós passamos, desde ali do ventre. O Senhor nos entende, o Senhor é aquele que entende as nossas dores, o Senhor entende o que é ser rejeitado, o Senhor entende o que é ter medo, o Senhor entende o que é estar angustiado, e é por isso que nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, porque o Senhor levou tudo isso para nos dar uma nova vida, um novo coração, uma nova mentalidade, nos fortificar, e a nossa força vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso, amados, eu quero finalizar dizendo isso. Eu não sei quais são os problemas, eu te digo, viver neste mundo é difícil. Não é porque você é crente, não é porque você é cristão, que o seu casamento não vai te dar umas dor de cabeça, que você ali não vai ser traumatizado, não vai ter problemas. Nós somos magoados muito mais por pessoas que nós amamos. Na verdade, a mágoa, ela vem de pessoas que nós amamos. Não tem como uma pessoa que eu não conheço me magoar. O que pode fazer é me chatear, alguma coisa assim, sentir um desprezo por ela. Mas a mágoa vem daquilo que aquela pessoa que está perto de você, que diz que te ama, e de repente é infiel, te trai, te machuca, te bate, te despreza. Aquilo ali é muito ruim, e você vai passar por isso. Amém? Talvez hoje seja um ano que, nossa Deus, aleluia. Mas queridos, enquanto você estiver aqui, você vai ter decepções, até com você mesmo, não só as pessoas te decepcionando, mas é neste momento que você tem que entender: eu não vou entrar na caverna. Amém? Deus tem coisas grandes na minha vida. Eu não vou me esquecer, não vou deixar as dores, as feridas, as frustrações fazer eu me esquecer de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida.
Traz na minha mente aquilo que me dá esperança, e eu vou sentir o teu amor, e o seu amor vai lançar fora todo medo, todo vexame, toda vergonha que eu posso sentir. E quando eu me expor, se eu for exposto, nada eu vou sentir, porque eu sei que eu sou transformado. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Se ponha de pé então, se coloque de pé. O seu coração pode te enganar, a sua mente pode pregar peças em você. Isso tudo é por causa da nossa natureza adâmica, caída, fraca, pecadora. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo, realmente restaurando a nossa vida, renovando, como diz o livro de Romanos, a nossa mente. Elias estava estagnado ali num problema. Ao invés de resolver, ele sentiu muito mais comodidade, facilidade em se esconder numa caverna. Mas escondido ali, ele continuava com o problema e ia só aumentar. A tendência ali era só piorar. Se você tem passado por lutas, por angústias, sua alma ficar atribulada, suas emoções, sentimentos, frustrações, perdas, não é momento de você se esconder, mas é o momento de você falar: chega, hoje eu entrego tudo aos pés da cruz. Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Em ti eu sou sarado, sou purificado, sou limpo. Há uma nova história, há um novo recomeço. É um momento de recomeçar algo novo. Isso eu sei que a palavra de Deus faz conosco, pois ela nos chama para sairmos de onde nós estamos, naquele lugar que supostamente é seguro, e nos aproximarmos do Evangelho. Nos chama para nos aproximar onde a presença de Deus realmente está. E ali na presença de Deus nós somos moldados, transformados, tocados. E por último, Deus nos dá esperança. Elias, que estava sem esperança, achando que estava sozinho, Deus falou para ele: você não está só. Nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não são frustrados. Feche os seus olhos. Se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor Jesus, cuida do meu coração. Só o Senhor sonda e conhece o meu coração de uma maneira que nem eu mesmo posso dizer que conheço. Só Ele pode curar de verdade. Cura-nos, Senhor, e realmente seremos curados. Liberta-nos e verdadeiramente seremos livres. Restaura-nos. Aquilo que as dores que essa vida trouxe e nos fez esquecer de grandes experiências na presença de Deus, que a sua voz, que é doce, assim como foi com Elias, nos chama para perto. Nós queremos sair daquela suposta proteção que inventamos. A caverna não é o nosso lugar.
Cura-nos, Senhor. Renova-nos. Sonda-nos. Para que possamos viver e conquistar tudo aquilo que a Sua palavra nos chama para conquistar. Tudo aquilo que o Evangelho, que as promessas de Deus têm para realizar na nossa vida. Derrama em nós, Senhor, a Tua graça e misericórdia. Que as nossas emoções não venham nos definir, mas a nossa fé. E a nossa fé está em Ti. E cremos que o amor de Deus está sobre a nossa vida. E o Teu amor, que é verdadeiro, lança fora de nós todo temor, todo medo, toda angústia. Porque nós sabemos que em Ti somos salvos, justificados, santificados, regenerados. Em Ti, Senhor, nós temos uma nova vida, um novo caminho, uma nova história. Nós entregamos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos, Senhor. Aleluia. Pode se sentar.